Olá, telespectadores do canal 20 da NET. Está no ar mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista, que conta sempre com o apoio do Sistema Domus de Ensino Munich Even e também do Hotel Plaza São Rafael. O tema de hoje é muito importante: acessibilidade e inclusão social aqui na capital dos gaúchos, na nossa Porto Alegre. Conosco aqui no estúdio, a participação do secretário municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, Raul Cohen, ao lado do assessor parlamentar e pessoa com deficiência, Casimiro Olejnik Filho. Obrigado pela presença de vocês. Um tema de relevância que, nos últimos tempos, vem crescendo bastante esse debate, principalmente na mídia dele. Tanto assim, Sagreira, que a municipalidade já optou por uma secretaria específica. O Estado já tem, historicamente, a FADERS, então esse é um tema da modernidade e o portador de deficiência, a pessoa com deficiência, tem que ser incluída socialmente, culturalmente, no dia a dia da cidade. Secretário Raul Cohen, estamos aí já respirando Copa do Mundo, certo? No que se refere a esse projeto de inclusão das pessoas com deficiência na Copa do Mundo, maiores detalhes. Bem, a nossa secretaria está trabalhando transversalmente com as demais secretarias, especialmente com a Secretaria da Copa, a Secopa, no sentido de oferecer, em primeiro lugar, condições para que o estádio da Beira-Rio seja realmente um estádio que receba toda a acessibilidade, toda a inclusão, que as pessoas realmente, as pessoas com deficiência possam lá adentrar e participar de um equipamento novo e dentro dessa linha que nós estamos trabalhando. Nós temos um programa que será denominado Acompanha Porto Alegre, que vamos estar com a nossa equipe recebendo as pessoas com deficiência desde a chegada ao estádio e fazendo o acompanhamento delas através de carrinhos, aqueles de golfe, que se encaminha para até os locais de onde eles vão estar. Nós não vamos... vamos ter lá pessoas também, intérprete de Libras, do idioma, para que as pessoas com deficiência auditiva possam também se comunicar. E de sorte que nós estamos preparando, não só a nível de transporte, como também a nível de recepção, as pessoas que queiram vir para Porto Alegre e participar. Isso tem que ser bom, especialmente para as pessoas que moram aqui e também para aquelas que nos visitam. O Beira-Rio, então, vem sendo as obras acompanhadas de perto pela Prefeitura através da Secretaria. Perfeito, não só a nossa secretaria, como as demais, mas a nossa especificamente no que tange a acessibilidade, sim. Estamos acompanhando de perto, existem alguns pleitos aí que estão sendo reivindicados, por cadeirantes especialmente, e que nós estamos tratando em conjunto com o Ministério Público e com a direção do Esporte Clube Internacional, e esperamos que isso aí se resolva rapidamente e a gente possa chegar a um entendimento que satisfaça tanto as pessoas com deficiência, como também o próprio estádio Beira-Rio e o Internacional. Conversávamos aqui nos bastidores, eu, o senhor e o Adelicel, sobre a situação da Arena do Grêmio. A Arena, no que se refere ao acesso às pessoas com deficiência, como funciona? Olha, a Arena é o equipamento que nós primeiros visitamos, aliás, assim que adentramos no governo, fizemos uma visita na Arena. E podemos constatar que é um equipamento de primeira linha, como também vai ser o Beira-Rio. No tocante aos cadeirantes, eu diria que está muito privilegiada a Arena, mas no tocante aos deficientes visuais, faltava alguma coisa. Nós já fizemos novas visitas e a equipe da Arena lá se mostrou muito receptiva e nós estamos coordenando esse trabalho em conjunto com eles para que eles atendam integralmente aquilo que nós estamos reivindicando, que é a legislação. Eu ia perguntar, Sagreira, ao Casimiro, que é um lutador dessa área, como é que ele está vendo essa questão da preparação da Copa, desses dois grandes estádios e principalmente a circulação até lá, os rebaixos, os ônibus, enfim, que a gente também comentava um pouco antes aqui. Olha, Adeli, de um modo geral, assim, eu acho que temos um longo caminho a trilhar. Eu acho que está sendo feito aí, eu andei dando uma caminhada, digamos assim, né, pela Voluntários da Pátria, aquela parte nova que está sendo ali
a rua está legal, ainda tem as entradas para as calçadas que ainda não existem, mas as entradas estão, pelo menos, ao meu ver, de acordo, né, os rebaixos e tal. Infelizmente, as calçadas ainda não estão prontas. Bom, eu não como eu estava comentando antes, já fui um pouco mais fervoroso torcedor, né? Mas devido às violências que andam comprometendo muito nossa cidade aí, principalmente no futebol, né, intransigência, enfim, ainda tenho me segurado um pouco conheço o Olímpico, conheço o Beira-Rio, ainda não fui ver a Arena, né? Mas o secretário está dizendo que está lá dentro, está tudo bem, mas por fora é minha preocupação. Algumas pessoas chegarão lá, né? Porque virão também pessoas de outros países, inclusive muito mais adiantados que nós, né? Que estão acostumados, chegam lá. Se eu chegar, por exemplo, numa Inglaterra hoje, creio eu que ficarei boquiaberto. Eu acho que precisamos colocar pelo menos o nosso nível aqui, pelo menos parecido, para que não chegue aqui o pessoal depois vai falar mal. Mas, cara, eu cheguei lá e fiquei preso em algum lugar, fiquei ilhado, que geralmente acontece isso aí, né? Como eu estava comentando com o secretário, o camelódromo tem acessibilidade, só que as calçadas que têm que ser transpostas para o outro lado não existem. Então a pessoa desce ali e fica ilhado. Então, quer dizer, são obras que levam nada a lugar nenhum. Mas parece que, Sagreira, que o nosso secretário já tem uma solução, é isso, para camelódromo? Não, só querendo responder o Casimiro, o assunto da Arena. A Arena realmente, internamente, ela está ok, faltam alguns ajustes. Externamente, faltavam as rampas nas ruas, foram feitas agora. Eu acabei de receber o relatório lá da Arena, foram já identificados. Com relação ao camelódromo, que eu posso te dizer que nós temos o piso tátil, algumas que foram colocados naquela época, e aqueles de borracha, aqueles colados, e aquilo descola. Então é necessário realmente que se faça isso. Nós já encaminhamos, inclusive, já mandamos o expediente lá para a SMIC, que é o que cuida desse equipamento. E no tocante à observação que tu fez, Casimiro, eu quero te agradecer, porque realmente tem alguns locais que ali não estão contemplados, e nós já estamos levando isso aí. Não tinha um pedido oficial desses aí, que nós não tínhamos na secretaria, está me pedindo isso agora. Sim. E nós vamos de imediato já providenciar para que a SMOV possa fazer. Isso me permite uma outra grande preocupação da pessoa com deficiência, principalmente o cadeirante, são em relação aos banheiros públicos, né? Sim. Que geralmente a pessoa vai e acha que o cadeirante não precisa ir ao banheiro. Precisamos sim, né? E temos necessidades como outras com pessoas normais, como qualquer outra. E me preocupa muito, porque eu realmente não conheço lá, no Olímpico eu estive, contemplou, né, o banheiro, enfim, o dia que eu estive lá até estava fechado, ou tivemos que fazer mais ou menos um motim lá para os caras abrir para nós, enfim. Então a minha preocupação é que seja fácil acesso, né, com espaço e adequação. A pessoa quer ir no banheiro, não precisa ficar, eu quero ir no banheiro, tem que esperar alguém chegar para abrir a porta, para não sei o quê. Porque isso aí realmente causa muito transtorno, né? Pois olha, o Arena, porque o Olímpico infelizmente já é do passado. Já é do passado. Mas a Arena é um equipamento, e tu fez uma comparação com os outros estádios. Eu conheço alguns estádios fora aqui do Brasil, já visitei, e posso te dizer que o nosso estádio, a Arena, e vai ficar o Beira-Rio também, são estádios de primeiríssimo mundo. Eles é que vão ter, até, vamos olhar com um pouquinho de inveja, no sentido de dizer que equipamento bom. E com relação aos banheiros, adaptados para as pessoas com deficiência, estão completamente satisfeitos pela NBR 9050 e são, eu diria que, de primeiro mundo também. Nós não temos nada a reclamar. Que bom. Um outro tema, secretário, diz respeito ao turismo, uma área que o nosso comentarista Adelicel conhece muito bem, e trata-se do projeto Conversando sobre Turismo, que a Secretaria vem promovendo mensalmente. Maiores informações. Bem, isso é uma oportunidade que nós tivemos para poder estarmos lá, enfocando a acessibilidade como um papel importante também na área do turismo. Vejam vocês, nós temos uma Copa do Mundo se aproximando e nós precisamos mapear, precisamos ter os hotéis totalmente identificados, quantos são os apartamentos, os quartos disponíveis que nós podemos receber essa população que vem nos visitar. Igualmente os hotéis, os bares, os restaurantes, as casas de espetáculo, enfim, nós estamos fazendo um mapeamento completo porque, na verdade,
Porto Alegre, nós temos um grande sonho para Porto Alegre, de tornar a nossa cidade, como ela é conhecida do orçamento participativo, nós gostaríamos de ter a nossa Porto Alegre como a cidade da acessibilidade. E isso é um foco que toda a nossa equipe está trabalhando muito forte para que a gente consiga alcançar. E então nós estamos falei com o José Reinaldo Ritter, que é o presidente da BH, e ele prontamente está nos atendendo com o Sindipô, enfim. Nós estamos tratando com as entidades, com os hoteleiros, com os proprietários de restaurantes, para que realmente nós tenhamos uma cidade com condições de receber. E tem mais. O que a Secretaria oferece em troca, quando ela vai pedir isso? Nós estamos oferecendo aquilo que existe, um dispositivo legal, que é o selo da acessibilidade. O que é o selo da acessibilidade? É uma distinção, é uma qualificação que nós estamos dando ao equipamento, ao estabelecimento comercial. E isso realmente faz a diferença entre um equipamento, entre um hotel que tenha o selo da acessibilidade e o que não possui o selo da acessibilidade. Então, eu penso que há um caminho que está sendo percorrido e brevemente nós vamos ter muito boas notícias para a população que vem nos visitar. Adeli, um desafio para a cidade, hein? Nós temos, acho que, um problema, Saqueira, que é a questão dos equipamentos tipo museus e bibliotecas. Nós recentemente tivemos, inclusive, com o Casimiro, vendo a acessibilidade à nossa catedral. E acho que chegamos a um bom denominador comum, acho que tem um avanço. Contemplou. A gente fez algumas queixas, mas nós temos a biblioteca pública. Me parece que pela parte frontal não terá acessibilidade, teremos que ver a parte lateral. Como é que fica isso nesses equipamentos? Eu vejo como uma forma inclusive de discriminação, né? Infelizmente, eu tenho para mim o seguinte, eu tenho esse enorme confronto, inclusive, com o IFAM, institutos e tal. Se é uma coisa que foi feito pela humanidade para deixar para a humanidade, se nem toda a humanidade pode acessar, bom, vamos colocar uma redoma e ficar olhando de fora. Porque eu acho inadmissível, de repente, uma calçada, uma coisa, mas não pode fazer isso, não pode, as pessoas não podem passar aqui. Bom, então vamos colocar uma redoma. Eu acho que o que tem que ser feito realmente, que as coisas foram feitas pela humanidade e deixaram para a humanidade, claro, preservando todo, com cuidado, mas eu acho que ela pode ser frequentada por todos, entendeu? Sem nenhuma discriminação, porque a pessoa, não pode passar com roda tal, que não sei o quê. Não, acho que isso aí é uma coisa que realmente limita, né, a pessoa e causa uma certa discriminação, né? Secretário, não, antes com do nosso relação intervalo. a, por exemplo, a biblioteca realmente é um problema. Existem alguns prédios públicos e prédios que não são públicos, privados, que são muito antigos e que realmente é complicado fazer o acesso deles por aquilo que a lei estabelece, por aquilo que a engenharia permite. Não é? Nós temos várias edificações aqui com problemas que nós precisamos percorrer esse trajeto para poder dar acessibilidade. Mas isso que nós estamos conquistando aos poucos. Não são todos que nós vamos conseguir, não são todos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. Pra mim, economizar é comprar bem tranquila, bem crocante, bem novinha, bem fresquinho. Pra mim, Economizar é... Pra mim, economizar é comprar bem macia, bem bonita, bem moderna, bem assado, bem fofinha, bem divertida, bem madura, bem felpuda, bem suculenta, bem saboroso, bem graúda. Pra mim, Economizar é comprar bem rapidinho, bem gelada, bem quentinha, bem pertinho. Economizar é comprar Bem, pô. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos,
Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema DOMS de ensino. Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Estamos de volta com o nosso Porto Alegre em Revista para Sistema DOMS de Ensino, meu Nick Even e Hotel Plaza São Rafael. Hoje recebendo o secretário municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, Raul Cohen, e o assessor parlamentar, Casimiro Olegenik Filho. Casimiro, apesar dos avanços que a nossa capital vem registrando no que se refere às pessoas com deficiência, quais são, neste momento, as reivindicações mais emergentes, mais urgentes, digamos assim, das pessoas com deficiência em Porto Alegre? Eu vejo com muita preocupação o sistema Carris de transportes, né? Porque foi, algum tempo atrás, sempre foi, inclusive, referência, inclusive, para o Brasil, né? E hoje eu utilizo uma linha que, infelizmente, volta e meia eu fico empenhado, eu trabalho na Assembleia, não consigo sair da Assembleia, ou não consigo acessar a Assembleia, porque sempre está com problema o ônibus, ou está estragado. A tripulação, a gente sabe que não tem culpa, eles fazem de tudo, das tripas coração para atender a gente, né? Mas eu vejo com preocupação que, inclusive, eu conversei com o prefeito Fogaça numa dessas tentativas de sair para almoçar fora da Assembleia. Conversei com ele, ele me disse, não, mas agora todo ônibus que entra em Porto Alegre, ele tem que estar acessível, assim, só um momentinho, seu prefeito. Não é o problema de entrar os ônibus novos, é que os velhos não estão tendo uma manutenção. E aí o que acontece? Se não houver uma renovação de frota, eu já fiquei sabendo que estão, inclusive, fazendo canibalismo. Tiraram 2 ônibus da linha para suprir as peças dos outros, porque parece que não tem peça. Então, infelizmente, o cadeirante está nesse patamar aí. Inclusive, já perdemos até, inclusive, para empresas particulares, né? Tem uma empresa de ônibus, a qual eu utilizo na Zona Norte lá, que já tem 2 linhas totalmente acessibilizadas. Isso que a Carris, há anos atrás, já tinha. E perdeu totalmente, né? Então eu me preocupo muito porque justamente aonde não pode se pecar, que é a questão pública, a coisa parece que está desdenhando. Está um pouco sem interesse, né? E é minha preocupação com relação ao secretário também, que parece que as secretarias não se comunicam, a gente entra em contato com um outro, mas tem que ser com outro lá. Infelizmente eu vejo uma falta de comunicação entre as secretarias, que isso causa uma deficiência enorme, né? Falando da pessoa com deficiência, uma deficiência enorme entre as secretarias na conclusão dessas causas que são tão nobres, né? Estavam tendo avanços relevantes e que hoje eu vejo assim um pouco mais engessadas. Né? Eu não sei em que tempo a gente poderia colaborar, porque eu sou assim, um fiscal ferrenho, o Adelir me conhece, sabe? Eu vou à luta mesmo, eu compro briga, se tiver que debater, o debate, se tivesse que me agarrar, eu me agarro mesmo. Que eu acho que a coisa tem que tirar do papel, secretário. Todas essas propostas, essas reivindicações, essas reclamações, e colocar para a gente fazer a coisa trilhar. Temos que trilhar caminhos para nós podermos andar. O senhor sabe que a minha dificuldade hoje, como assessor parlamentar, né, e do mandato do deputado Oliboni, é conseguir pessoas com deficiência para nos fazer reuniões, e as pessoas sempre me dizem assim, olha cara, nós estamos de saco cheio pelo seguinte, a gente vai lá, conversa, é importante a conversa, mas as coisas têm que sair do papel. E a gente se sente muito como amarrada. Eu, no caso, como representante também público da coisa, e usuário da coisa, eu me sinto muito com as mãos amarradas. Isso me frustra muito, e eu vejo que tem pessoas com muito mais pressa do que eu. Muitos companheiros morreram ao longo da luta. E a minha preocupação é assim, daqui a 30, 40 anos, não me interessa uma plaquinha com o meu nome. Eu quero utilizar amanhã para poder curtir isso aí, entendeu? Então a minha preocupação é nesse sentido. Ok, bom. Eu lamento que tu não esteja acompanhando o que nós estamos fazendo. Eu estou acompanhando. Eu acho que tu estás completamente desatualizado, não me leva a mal. O nosso site está aí desde o início do ano, demonstrando claramente aquilo que realmente nós temos feito. Aliás, é uma secretaria que mostra todo o trabalho que vem sendo feito. Se vocês entrarem na Secretaria da Acessibilidade e Inclusão Social do município de Porto Alegre, vão poder analisar todas as reuniões que nós tivemos, todos os assuntos. E ali comprova exatamente o contrário que, infelizmente, você estava dizendo. Há, sim, uma transversalidade, há, sim, um trabalho em conjunto com as demais secretarias. E o nosso prefeito, com todo o respeito ao meu querido prefeito, amigo Fogaça, é o senhor José Fortunati. Esse é o nosso prefeito. Então, o prefeito Fortunati passou para nós uma missão que é de
fazer com que as secretarias conversem entre si e possam trabalhar em conjunto. Não tem um trabalho que a nossa secretaria esteja fazendo que esteja isolado. Todos os trabalhos estão sendo feitos em conjunto. E com relação à Carris, tu fizesse uma observação, eu preciso dizer, 60% da frota da Carris nós temos acessibilidade. E nós estamos fazendo essa transformação, cada lote de ônibus novos que ingressam aqui, nós estamos repondo. E não só da Carris, como todo o sistema que a IPTC cuida. Por exemplo, nós temos agora um grande avanço que vem para Porto Alegre, que é o sistema DPS 2000. Tivemos uma reunião sexta-feira no nosso gabinete, juntando Carris, juntando IPTC, juntando o Conselho, o CONDEPA. E o que nós discutimos lá? O sistema DPS 2000. As pessoas cegas, os deficientes visuais, a partir de agora, não vão precisar perguntar mais para quem está na parada, o seu vizinho do lado da parada, qual é o ônibus, se é a linha dele que vem. Nós já vamos ter claramente identificado através de um sistema de comunicação de rádio. Eu ia exatamente perguntar, a gente falou tanto dos cadeirantes, que é extremamente importante, mas nós temos que pensar nas pessoas cegas e as pessoas com deficiência, com surdez. Eu até tinha proposto, na época que eu era vereador, um centro de atendimento ao nosso surdo, porque é muito difícil você chegar em cada secretaria, é difícil ter alguém que entenda a língua de sinais. Então não seria mais importante você ter no centro municipal, ali no prédio da prefeitura, uma central de atendimento com alguém que fale Libras? Sim, eu penso, Adeli, que nem tu. Realmente isso, um dos nossos propósitos era criar uma central de Libras. Aqui para Porto Alegre isso não está descartado, só que nós avançamos, nós fomos para o plano B. Qual é o plano B? Quando você está com caixa um pouco mais reduzido, que é o caso da prefeitura no momento, então o plano B é nós difundirmos a capacitação de todas as secretarias com o idioma Libras. Nós estamos levando isso às empresas, nós estamos levando isso às entidades, nós estamos levando isso para os órgãos públicos, para que todos possam ter alguém que possa se comunicar com as pessoas com deficiência auditiva. Isso é um avanço, nós estamos fazendo, temos um programa chamado Portas Abertas da Inclusão, que nós estamos trabalhando, é na área do esporte, é na área da recreação, é na área da cultura, é na área da capacitação, enfim, em todas as áreas nós temos como está desenvolvendo. E temos parceiros para fazer isso, o SESI trabalha junto conosco, a Secretaria do Trabalho está oferecendo vários cursos. Agora mesmo teve um ministro aqui do Trabalho e nós conseguimos aí fazer uma junção de esforços no sentido de criar ali junto com o Pompeu de Matos, que é o secretário da Secretaria do Trabalho, e com o Marcelo. Enfim, nós estamos trabalhando no sentido de conquistar e preparar e capacitar as pessoas. Inclusive, não só no idioma Libras, como capacitar as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Secretário, um assunto, nós temos 3 minutos ainda de programa, que é bem polêmico, né? Diz respeito aos estacionamentos reservados para pessoas com deficiência. Muitas vezes, as pessoas que não têm deficiência acabam utilizando essas vagas que são destinadas a essas pessoas. O que fazer? Uma pessoa que está percebendo uma irregularidade desta, qual deve ser o procedimento? Bom, objetivamente, perdão, nós lançamos uma campanha junto com o Ministério Público e as demais secretarias de governo, no sentido de que os shopping centers, começamos pelos shopping centers, que eles primeiro demarcassem todos os espaços, atendendo à legislação, 2% para as pessoas com deficiência, 5% para os idosos. Isso foi feito a primeira fase. Fase 2, campanha de conscientização. Como é que nós vamos fazer? Nós lançamos isso no Shopping Total, distribuímos uma cartela, um folder explicativo a respeito da campanha e junto com um selo, um adesivo que fica colocado no vidro do veículo e fazendo com que as pessoas que lá vão realmente respeitem as vagas que foram reservadas. E se não respeitarem, respondendo objetivamente ao teu questionamento,
Nós já pedimos, porque como nós estamos fazendo isso com o Ministério Público, que o Ministério Público chame essas pessoas para ter uma conversinha com eles. Porque não é possível, nos dias de hoje, que a gente sofra esse tipo de discriminação. É um desrespeito às pessoas com deficiência. Também é o seguinte, né, Sagrera? O idoso tem que relativizar, né? Idoso é uma pessoa idosa mesmo, né? Porque hoje em dia nós temos 25% de pessoas acima de 60 anos, então tem que ser pessoa que tem necessidade mesmo e não colocar o carro ali porque o cara tem 65 anos. É verdade. E é pessoal que tem mobilidade reduzida, às vezes você tem um acidente, tem um entorse, alguma coisa. Então isso realmente acontece. Agora, é uma campanha que eu quero agradecer e cumprimentar os shopping centers de Porto Alegre pela adesão total. Todos foram unânimes em aceitar a nossa proposição. Não tivemos que multar ninguém, que notificar ninguém, está tudo funcionando. Agora, a população tem que ajudar. Não é uma campanha que se faz sozinha. Não é o poder público que faz, não é o Ministério Público, não é o governo municipal. Toda a sociedade tem que estar imbuída desse propósito. Temos 1 minuto ainda de programa, vamos iniciando por aqui. Recado final, Casimiro. Eu quero agradecer ao convite, né, do Adeli, agradecer também a participação, que foi fundamental na luta dele, inclusive, na campanha para acessibilizar a Catedral. Eu acho que não só eu agradeço, quantas vezes eu passei, como eu falei na reunião, né, passei pela frente, dei vontade de entrar, rezar um pouco, sou católico, né, e tem que pedir para um, para outro, a gente se constrange, acaba indo embora, né. E fico pensando nas pessoas que moram ali, que são pessoas já idosas também, que estão falando, né, e as pessoas, ouvi relatos que as pessoas ficaram muito emocionadas em poder de novo acessar a igreja, né? Isso é importante demais. Isso como eu falei para o padre lá, que nem todos os caminhos que levam a Deus têm que ser bonitos, que eles acharam que a nossa rampa era feia, né, Adeli? Eu disse isso aí para ele, bom, palavra de Jesus Cristo. Então a gente tem que fazer uma coisa que realmente emocione e mexa com as pessoas, né? Que realmente as coisas funcionem. Muito obrigado. Temos 30 segundos, Adelicel. Olha, eu queria dizer que nós vamos continuar atentos, porque o Porto Alegre em Revista tem essa preocupação, Raul, e conte conosco aqui, com o nosso blog, e a mesma coisa o Casimiro. Secretário Raul. Eu só agradecer a oportunidade de vir no programa, debater com vocês e fazer um apelo para que a sociedade como um todo respeite as pessoas com deficiência. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso programa Porto Alegre em Revista. Até a próxima.